Bom, a gente definiu o conjunto, vimos os conjuntos mais importantes, vimos relação entre conjuntos e vimos relação entre elemento e conjunto. E agora a gente vai operar conjuntos com o objetivo de obter novos conjuntos resultantes dessas operações. Aqui a gente não tem mais, a gente não está com número para a gente somar númerozinho, ou subtrair, ou dividir, ou multiplicar. A gente está com conjunto. As operações aqui se recebem nomes diferentes e têm comportamentos diferentes. As operações são a união e a intersecção, ou interseção. Essas são as duas operações de conjunto. E também tem uma outra que eu considero também meio que uma operação, que é a complementação. Fala o complementar de um conjunto. O que seria primeiro a união de um conjunto com o outro, né? Então, seja A e B dois conjuntos, a união desses dois conjuntos, que eu chamei de C, é um novo conjunto. Né? E a gente vai denotar a união por um U grande, né? A gente está bastante acostumado com essa notação de união de conjuntos, como sendo esse U, né? E o que significa a união de dois conjuntos? Significa que a gente está juntando elementos que estão em um e no outro também. Então, o C, que é o resultante aqui, né, da união do A e o B, são todos os elementos do universo, né, que estão no A ou estão no B, ou em ambos. Esse ou aqui é um ou inclusivo, tá? Porque quando a gente fala ou na língua portuguesa, acostuma ser uma coisa exclusiva, né? Ou eu ou ela, ou eu ou aquela pessoa, ou aquela comida ou a outra. Você não pode escolher os dois, tem que ser só um. Aqui não, esse ou aqui é um ou inclusivo. Eu, ela ou as duas. Entendeu? Então, assim, aqui esse ou é inclusivo. Então, é um que está no conjunto A, no conjunto B, ou está na interseção dos dois conjuntos também, certo? Isso aí é a união dos dois conjuntos. A interseção já é um pouco diferente. A notação da interseção é esse U deitado de cabeça para baixo, e o D, que é o conjunto resultante aqui da interseção de dois conjuntos, são aqueles elementos do universo que estão no A e estão no B ao mesmo tempo. Então, é aquilo que pertence mutuamente ao A e ao B. E por último, em relação à operação, apesar de não falarem que é uma operação, meio que consideram uma operação, é o complemento de um conjunto, né? Quando você fala só complemento, significa que é um complemento com relação ao conjunto universo, tá? Ao conjunto todo. E o que significa o complemento de A? São todos os elementos que estão no conjunto universo, mas que não estão no A. Então, a barra, a gente usa várias notações para complementar. Tem a barra, tem a linha, tem a complementar em cima, tem, que mais? Tem o U sem o A também, que são todos os elementos que estão no U e que não estão no A. Tem esse C com A em cima e U embaixo, que significa complementar do A com relação ao universo. Né? Então, são todos os elementos que estão no universo, mas que não estão no conjunto A. Você tira o que está no A, o restante é o que está no complementar do A. E assim, às vezes a gente vê os conjuntos e fica claro na nossa cabeça o que está acontecendo, mas às vezes é difícil a gente enxergar certas propriedades de conjuntos. A gente vai ver algumas propriedades muito importantes de conjuntos e de subconjuntos, mas que a gente vai ficar demorando para se convencer, e talvez a gente nem se convença só olhando, que aquilo é uma verdade. E tem uma ferramenta geométrica, que é o diagrama de Venn, que a gente pode utilizar para representar conjuntos e operações de conjuntos. Né, e propriedades de conjuntos. O diagrama de Venn ele consiste num quadrado, e dentro desse quadrado você vai desenhar os conjuntos ou subconjuntos do conjunto universo através de círculos. E ali você vai pintar propriedades que você quer representar. Por exemplo, aqui, né? Esse daqui seria o meu conjunto universo. Tudo que está dentro dessa caixinha é o universo. Se eu quiser representar um conjunto aqui dentro, eu desenho um círculo, né, e represento esse conjunto. Esse é o conjunto A. E se eu quero falar que eu quero representar todos os elementos do conjunto A, basta eu vir aqui pintar os conjuntos, os elementos, tudo que está dentro do A aqui. Então, eu pintei o conjunto A, então eu representei aqui o A no diagrama de Venn, tá? Tem como a gente fazer representações muito mais sofisticadas, como, por exemplo, aqui eu fiz a representação da união, interseção e do complementar de A. Veja bem, aqui não ficou bem pintado, mas eu vou pintar aqui a união de A com B
são todos elementos que estão no A ou no B, ou em ambos, né? Então, eu tenho que pintar o A. Tenho que pintar o B também, certo? Isso daqui é a união do A com o B que eu pintei. Já a interseção é só aquilo que tem em comum no A e no B. Então, vai ser só onde eles se cruzam aqui, certo? E aqui tem o complementar de A, que é tudo que está no universo, no quadrado, que é o nosso universo, mas que não está no A. Então, você pinta tudo do universo, exceto o conjunto A. Isso representa o A complementar. Eu já deixo aqui que eu sou péssima para ficar pintando aqui os diagramas de Venn, mas eu vou fazer uma tentativa aí de pintar. Às vezes vai passar um pouquinho, vai faltar um pouquinho, mas a intenção é boa, tá bom? O diagrama de Venn vai ajudar a gente demais agora, nesse momento. Porque eu falei para vocês sobre complementar, né? Quando eu falo só complementar, a gente está querendo falar do complementar universal ou absoluto, que é o complementar de um conjunto com relação ao conjunto universo. Só que às vezes a gente quer falar sobre o complementar de um certo conjunto com relação a um outro conjunto, que não seja o universo. E a gente está falando de complementar relativo a um outro conjunto. Então, a gente já viu complementar com relação ao universo, agora a gente vai ver complementar com relação ao outro conjunto. Esse daqui, ó, é a pintura do complementar com relação ao universo. Esse aqui, quando a gente fala só complementar, é desse que a gente está falando. Então, aqui eu representei dois conjuntos, o A e o B, né? Mas eu quero complementar de A só com relação ao universo. Então, eu vou pintar tudo, exceto o conjunto A. Então, o B tanto faz. A única parte do B que a gente não vai pintar é aquilo que está no A. Porque aqui eu quero representar o A barra, que é o universo menos o A, tá bom? Então, vamos ter isso daqui na nossa cabeça. Olha só como muda quando a gente fala de complementar relativo. Eu quero agora o complementar de A relativo a B, com relação a B. Significa agora que a gente só quer saber de elementos de B que não estão no A. Então, o complementar de A com respeito ao B são elementos do B que não estão no A. Tá bom? Então, X não pertence a A e X está em B. Ou X pertence a B e não está em A. Tá bom? É isso aqui agora. Então, agora, eu só vou olhar para elementos que estão em B, tá? Então, isso aqui nem tá tão legal. Então, é X pertencente a B, tal que X não pertence a A, tá? Você vê que mudou, né, nossa pintura. Mudou de um lugar para outro. Vamos colar aqui para a gente ver as diferenças. Olha só, pessoal. Ele tá dando umas travadinhas essa mesa. Passando umas raivinhas esses dias. Só um minutinho que ela destrava sozinha. Não, ainda tá dando birra. Agora vai. Aí. Olha só a diferença do complementar absoluto para o complementar com relação ao conjunto B. Então, aqui eu tenho o conjunto A, tenho o conjunto B, e o complementar de A com relação a B são os elementos que estão no B e que não estão no A. Então, só tirei do B, né? Eu vou pintar coisas que estão no B, mas que não estão no A. Eu só tirei aquilo que faz parte do A e que está no B. Isso daqui é o complementar relativo. Agora, o complementar com relação ao universo mudou bastante, né? Porque eu vou pintar tudo que está no universo e que não está no A. Ficou claro isso daqui, pessoal, com relação ao complementar relativo? Sim, professora. Obrigada. Bom, a gente definiu o conjunto, vimos os conjuntos mais importantes, vimos relação entre conjuntos e vimos relação entre elemento e conjunto. E agora a gente vai operar conjuntos com o objetivo de obter novos conjuntos resultantes dessas operações. Aqui a gente não tem mais, a gente não está com número para a gente somar númerozinho, ou subtrair, ou dividir, ou multiplicar. A gente está com conjunto. As operações aqui se recebem nomes diferentes e têm comportamentos diferentes. As operações são a união e a intersecção, ou interseção.
Essas são as duas operações de conjunto. E para também tem uma outra que eu considero também meio que uma operação, que é a complementação. Fala o complementar de um conjunto. O que seria primeiro a união de um conjunto com o outro, né? Então, seja A e B dois conjuntos, a união desses dois conjuntos, que eu chamei de C, é um novo conjunto, né? E a gente vai denotar a união por um U grande, né? A gente está bastante acostumado com essa notação de união de conjuntos, como sendo esse U, né? E o que significa a união de dois conjuntos? Significa que a gente está juntando elementos que estão em um e no outro também. Então, o C, que é o resultante aqui, né, da união do A e o B, são todos os elementos do universo, né, que estão no A ou estão no B, ou em ambos. Esse ou aqui é um ou inclusivo, tá? Porque quando a gente fala ou na língua portuguesa, acostuma ser uma coisa exclusiva, né? Ou eu ou ela, ou eu ou aquela pessoa, ou aquela comida ou a outra. Você não pode escolher os dois, tem que ser só um. Aqui não, esse ou aqui é um ou inclusivo. Eu, ela ou as duas. Entendeu? Então, assim, aqui esse ou é inclusivo. Então, é um que está no conjunto A, no conjunto B, ou está na interseção dos dois conjuntos também. Certo? Isso aí é a união dos dois conjuntos. A interseção já é um pouco diferente. A notação da interseção é esse U deitado de cabeça para baixo, e o D, que é o conjunto resultante aqui da interseção de dois conjuntos, são aqueles elementos do universo que estão no A e estão no B ao mesmo tempo. Então é aquilo que pertence mutuamente ao A e ao B. E por último, com relação à operação, apesar de não falarem que é uma operação, meio que consideram uma operação, é o complemento de um conjunto, né? Quando você fala só complemento, significa que é um complemento com relação ao conjunto universo, tá? Ao conjunto todo. E o que significa o complemento de A? São todos os elementos que estão no conjunto universo, mas que não estão no A. Então, a barra, a gente usa várias notações para complementar. Tem a barra, tem a linha, tem a complementar em cima, tem, que mais? Tem o U sem o A também, que são todos os elementos que estão no U e que não estão no A. Tem esse C com A em cima e U embaixo, que significa complementar do A com relação ao universo, né? Então, são todos os elementos que estão no universo, mas que não estão no conjunto A. Você tira o que está no A, o restante é o que está no complementar do A. E assim, às vezes a gente vê os conjuntos e fica claro na nossa cabeça o que está acontecendo, mas às vezes é difícil a gente enxergar certas propriedades de conjuntos. A gente vai ver algumas propriedades muito importantes de conjuntos e de subconjuntos, mas que a gente vai ficar demorando para se convencer, e talvez a gente nem se convença só olhando, que aquilo é uma verdade. E tem uma ferramenta geométrica, que é o diagrama de Venn, que a gente pode utilizar para representar conjuntos e operações de conjuntos, né, e propriedades de conjuntos. O diagrama de Venn ele consiste num quadrado, e dentro desse quadrado você vai desenhar os conjuntos ou subconjuntos do conjunto universo através de círculos. E ali você vai pintar propriedades que você quer representar. Por exemplo, aqui, né? Esse daqui seria o meu conjunto universo. Tudo que está dentro dessa caixinha é o universo. Se eu quiser representar um conjunto aqui dentro, eu desenho um círculo, né, e represento esse conjunto. Esse é o conjunto A. E se eu quero falar que eu quero representar todos os elementos do conjunto A, basta eu vir aqui pintar os conjuntos, os elementos, tudo que está dentro do A aqui. Então, eu pintei o conjunto A, então eu representei aqui o A no diagrama de Venn, tá? Tem como a gente fazer representações muito mais sofisticadas, como, por exemplo, aqui eu fiz a representação da união, interseção e do complementar de A. Veja bem, aqui não ficou bem pintado, mas eu vou pintar aqui. A união de A com B são todos os elementos que estão no A ou no B, ou em ambos, né? Então, eu tenho que pintar o A. Tenho que pintar o B também. Certo? Isso daqui é a união do A com B que eu pintei. Já a interseção é só aquilo que tem em comum no A e no B. Então, vai ser só onde eles se cruzam aqui, certo?
E aqui tem o complementar de A, que é tudo que está no universo, no quadrado, que é o nosso universo, mas que não está no A. Então, você pinta tudo do universo, exceto o conjunto A. Isso representa o A complementar. Eu já deixo aqui que eu sou péssima para ficar pintando aqui os diagramas de Venn, mas eu vou fazer uma tentativa aí de pintar. Às vezes vai passar um pouquinho, vai faltar um pouquinho, mas a intenção é boa, tá bom? O diagrama de Venn vai ajudar a gente demais agora, nesse momento. Porque eu falei para vocês sobre complementar, né? Quando eu falo só complementar, a gente está querendo falar do complementar universal ou absoluto, que é o complementar de um conjunto com relação ao conjunto universo. Só que às vezes a gente quer falar sobre o complementar de um certo conjunto com relação a um outro conjunto, que não seja o universo. E a gente está falando de complementar relativo a um outro conjunto. Então, a gente já viu complementar com relação ao universo, agora a gente vai ver complementar com relação ao outro conjunto. Esse daqui, ó, é a pintura do complementar com relação ao universo. Esse aqui, quando a gente fala só complementar, é desse que a gente está falando. Então, aqui eu representei dois conjuntos, o A e o B, né? Mas eu quero complementar de A só com relação ao universo. Então, eu vou pintar tudo, exceto o conjunto A. Então, o B tanto faz. A única parte do B que a gente não vai pintar é aquilo que está no A. Porque aqui eu quero representar o A barra, que é o universo menos o A, tá bom? Então, vamos ter isso daqui na nossa cabeça. Olha só como muda quando a gente fala de complementar relativo. Eu quero agora o complementar de A relativo a B, com relação a B. Significa agora que a gente só quer saber de elementos de B que não estão no A. Então, o complementar de A com respeito ao B são elementos do B que não estão no A. Tá bom? Então, X não pertence a A e X está em B. Ou X pertence a B e não está em A. Tá bom? É isso aqui agora. Então, agora, eu só vou olhar para elementos que estão em B, tá? Então, isso aqui nem tá tão legal. Então, é X pertencente a B, tal que X não pertence a A, tá? Você vê que mudou, né, nossa pintura. Mudou de um lugar para outro. Vamos colar aqui para a gente ver as diferenças. Olha só, pessoal. Ele tá dando umas travadinhas mesmo. Passando umas raivinhas esses dias. Só um minutinho que ela destrava sozinha. Não, ainda tá dando birra. Agora vai. Aí. Olha só a diferença do complementar absoluto para o complementar com relação ao conjunto B. Então, aqui eu tenho o conjunto A, tenho o conjunto B, e o complementar de A com relação a B são os elementos que estão no B e que não estão no A. Então, só tirei do B, né? Eu vou pintar coisas que estão no B, mas que não estão no A. Eu só tirei aquilo que faz parte do A e que está no B. Isso daqui é o complementar relativo. Agora, o complementar com relação ao universo mudou bastante, né? Porque eu vou pintar tudo que está no universo e que não está no A. Ficou claro isso daqui, pessoal, com relação ao complementar relativo?